Oi, gente. O livro do qual falaremos hoje é Estela Sem Deus. Esse livro é um livro do Jefferson Tenório, esse jovenzinho aqui. E eu o conheci, na verdade, através da Maria Antônia, que é Literatuando. Na maioria das resenhas que eu tenho aqui no canal, eu cito a Maria Antônia ou a Dai, porque elas são as minhas maiores referências de leitura, de debate a respeito, de leitura coletiva, de conversa sobre literatura, sempre acho. E principalmente referência de homens e mulheres negros da Maria Antônia. E as leituras coletivas com ela são as melhores. Eu sempre falo isso também. E aí, esse livro aqui é um livro da parceria que eu faço com a Companhia das Letras na Educação. Escolhi esse livro porque eu vi que era do Jefferson Tenório. E ela adora ele, ela fala super bem dele, eu nunca tinha lido nada sobre ele. Então eu quis, e eu gostei da sinopse também. Quis conhecê-lo e foi uma leitura incrível. Por quê? Estela Sem Deus fala sobre uma menina negra, uma adolescente, né? E esse livro é sobre as histórias dela, a vivência dela com a mãe, solteira, né? No começo não era solteira, mas e não é o pai dela, no caso, é o pai do irmão. Mas o cara vivia mais fora de casa do que dentro de fato, tinha uma outra família, enfim. Ela era praticamente uma mãe solteira, né? E ela conta essa vivência. E esse livro aqui me lembrou muito de Jamila Ribeiro, porque ela fez Cartas para Minha Avó e é um livro que eu amo. Vai ter também vídeo aqui falando sobre esse livro. Eu amei demais, foi um livro com o qual eu me identifiquei muito e eu já tenho mais sensibilidade pela história das mulheres negras, meninas negras. Fora que teve a questão da criação, de rigidez, da relação de maternidade, que é uma coisa também que me toca demais, né? Então, foi muito incrível. Chorei do começo ao fim. E esse livro aqui eu também dei uma chorada, dei uma leve chorada. Nessa trajetória, o que tem, assim, que foi mais marcante pra mim, né? A relação dela com a avó, que já tinha falecido e que deu acesso a ela a conhecer a Umbanda. Ela cresceu com essa referência e o primeiro relato que ela faz, né, com a avó é sobre morte, sobre luto e sobre como lidar com a vida e com a morte, e já é assim, um pé na porta, né? E depois ela vai contando essa experiência da mãe dela, esse sacrifício. A mãe dela trabalhava em casa de família, fazendo trabalhos domésticos, né? E ela e o irmão iam com a mãe, ela teve que parar de estudar por causa disso. Só que não era o que a mãe pretendia para ela, porque a mãe não queria que os filhos tivessem o mesmo futuro que o dela, né? São histórias bem pesadas. E essa, a Estela, ela não sei de onde tira essa ideia de que ela não me lembra, né? Pelo menos. Não sei se ele chega a falar aqui, né? No livro. Ela bota na cabeça dela que ela vai ser filósofa, que ela quer ser filósofa e essa vai ser a profissão dela. E ao longo do livro, ela vai fazendo filosofias realmente da vida, da vivência, de como pensar a vida. E tem muito sobre religião também nesse livro. Depois que ela teve que morar com uma madrinha, por exemplo, ela começou a ser inserida no cristianismo e que é uma crítica muito grande, muito pertinente à religião, que emburrece as pessoas, oprime, né? Na verdade, essa é a liberdade e cobra coisas que não fazem sentido nenhum. E aqui nesse livro tem muito isso, e ele faz a gente enxergar isso de uma maneira óbvia, que faz a gente questionar tudo isso porque eu vim, né, do cristianismo. Então, a maneira como ele aborda isso, essa crítica, né, que ele faz, é muito interessante no papel da Estela, que questiona sobre tudo isso. E assim, eu acho que não era da religião e passa a ser, tem um olhar completamente diferenciado de quem cresceu lá. Então isso faz muita diferença também, né? É um livro que aborda muito, obviamente, sobre racismo, que é como falar de uma mulher negra, de menina negra, de uma família negra que não sofre racismo. Impossível, ainda mais no Brasil. A história começa a ser contada no Sul e depois eles se mudam para o Rio de Janeiro. Violência sexual, pesada, inclusive. Fala em poucos momentos no livro da Djamila, por exemplo, fala mais sobre essa questão do corpo, da autoaceitação,
da, da não representatividade do corpo da mulher negra na sociedade, na escola, por exemplo, da menina negra, né? Mas aqui aborda um pouco sobre isso também. Machismo, né? Obviamente, que é mais um lugar que oprime mulheres negras na sociedade. Tem também uma questão que eu achei muito interessante, assim, bem pontual, que era o poder sobre o corpo da mulher na mão de quem está, quem decide o que vai fazer com ele ou não. Tem sutis críticas também em relação a isso, no que diz respeito ao contexto social, as imposições, né, que fazem sobre nós. Uma questão também interessante abordada nesse livro são as condições precárias de vida, de trabalho, as condições precárias de trabalho também que o negro na sociedade vive. E isso não é uma coisa que é destinada a eles, isso é um contexto que os empurra para isso. Por isso o racismo é estrutural na nossa sociedade. O Silvio Almeida fala muito sobre isso e é muito interessante porque as pessoas falam, né? No livro dele fala sobre isso também. Ah, o negro não acessa lugares de prestígio social porque ele não quer, porque não estuda, porque ele não se dedica o suficiente. Só que esse é um discurso extremamente meritocrático, porque a gente sabe que o acesso não é igual para todo mundo, as oportunidades não são iguais para todo mundo, e o negro, por ser negro, ele sofre dificuldade com ainda mais afinco, né, na nossa sociedade. Outra coisa super interessante, todas as histórias de literaturas de negros que eu leio, os pais dos filhos que são negros têm medo do destino que esse filho vai ter. Quando eu li Identidade, da Nella Larsen, não sei pronunciar o nome dela, era a mesma situação. Eles eram negros de prestígio social. Tinha todo um movimento para que o negro fosse inserido na vida socialmente considerável para a população. Em todos os livros é isso. Eu li um conto do Arnaldo Santos, se eu não me engano, esse é o nome dele. É um escritor moçambicano, se eu não me engano também. E Menina Vitória, que é de uma professora, ela é uma mulher negra e ela discrimina os alunos que são negros porque ela estuda numa escola de brancos e que tem aquelas cotas raciais lá de negros que ascendem socialmente, mas ela reproduz o mesmo discurso porque ela não quer ser igualada a eles, ela não quer estar no mesmo lugar que eles, e ela reproduz esse mesmo discurso e é horrível o que ela faz com os alunos. O livro Orgulho, da Ibi Zoboi, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, acho que ela é norte-americana, mas tem alguma origem africana, se não me engano. Também é a mesma situação. São pessoas negras que têm o status social elevado, que são pessoas que com dinheiro, que com uma profissão considerada socialmente, só que os brancos não é aceitam. E é complicado, é a mesma coisa do negro não retinto, por exemplo. Os brancos não o aceitam porque ele não é um branco. Ele não é um branco, ainda que ele tenha status de branco, que ele tenha pele clara, ainda que ele tenha dinheiro, ele não é branco, ele não vai ser branco nunca. Nesse livro também fala sobre isso, no Orgulho, né, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito. A família lá do pessoal que é negro, quando eles viviam numa parte da cidade lá para ricos, só que lá eles sofreram preconceitos demais. E aí eles mudam para uma parte não tão pobre, mas que tá ali no meio termo. E lá também eles não são aceitos porque os pretos pobres veem eles como os nobres, como os pretos que são brancos. Então, assim, é bem complicado porque eles não são aceitos em lugar nenhum. E nessa questão do Menina Vitória, e no livro Identidade também, da Nella, eles ficam nesse processo de embranquecimento o tempo todo, e isso é uma coisa que não vai acontecer nunca, porque o preto nunca vai deixar de ser preto, e ele tem que se aceitar como ele é, e eu sei que é muito complicado isso, mas eu tô falando no sentido do que é a realidade. Não adianta alisar cabelo, não adianta ser mais claro, não adianta usar roupas de branco, falar como brancos, que era no caso, por exemplo, também da mais uma vez, né, do conto da menina Vitória. Não adianta fazer nada disso, você falar como branco, escrever como branco, agir, andar como branco, porque você não vai ser branco. Não adianta você ocupar lugares de brancos, que você não vai ser branco, lugares de brancos, né?
que ninguém vai te ver como branco, você vai continuar sendo negro, retinto ou não. E essa é uma questão muito complicada, porque no livro da Neuza dos Santos, do Tornar-se Negro, né, ela trata dessa questão da psicologização do negro, do ser negro, do pensar negro, e tem muito essa questão do embranquecimento, da autoaceitação, que isso não é uma coisa fácil de acontecer. Só que é frustrante, gera questões psicológicas seríssimas para a pessoa negra, porque ela acaba não se sentindo aceita em lugar nenhum. Está sempre nessa busca de ascensão social, porque ser negro e ocupar o lugar que é para negro ocupar socialmente não é um lugar bom, não é um lugar aceitável, não é um lugar digno, né? Então, as pessoas, para ascender socialmente, para serem considerados, não se aceitam, se reconhecem, e vai ser aquele embate sempre, né? Elas preferem tentar se igualar a quem oprime, a quem é injusto, a quem é racista, e só que acaba não adiantando nada, né? A realidade é essa. Isso é uma coisa bem comum de literaturas que falam sobre negros, né? Até no livro, no outro que eu fiz a resenha também, que foi referente à parceria também, ainda que ele retratasse histórias de negros nos seus contos que ocupavam, né, status sociais, que ocupavam lugares consideráveis socialmente, ainda tinha essa questão negro de lutar contra aquilo que foi destinado a pessoas negras socialmente falando. E tem sempre essa questão de, o negro tem que andar arrumado, o negro tem que andar bonitinho, cheiroso, porque e andar com roupas de brancos, vamos dizer assim, porque senão ele vai ser tratado como um negro, socialmente falando. E sempre tem essas questões, e isso é muito triste, isso é muito bizarro, porque o racismo está nos mínimos detalhes no cotidiano da sociedade, né? Triste. Tem a questão também da alienação parental, que isso é uma coisa que eu já estudo há algum tempo, mas nunca fez tanto sentido como hoje, que eu passei a estudar educação não violenta e a questão da constelação familiar também na psicologia. Então, é questão de, independente das merdas que os nossos pais façam, eles precisam ser valorizados por ter nos dado a vida. Eu sei que é complicado dizer isso, e assim, sem contexto de tudo que a constelação familiar nos passa, é difícil de engolir, porque foi para mim. Mas a conclusão que eu cheguei foi essa, e eu passo agora que é necessário, né? O fato deles ter nos dado a vida, e ninguém é ruim 100%, sabe? Então, é isso, é um processo, né? É a mãe da Estela, ela faz muita alienação parental, e não que ela esteja de todo errada, né? Porque tem sempre aquela questão que também é muito comum no Brasil, que as mulheres são mães solos, mulheres negras principalmente, e os pais não se responsabilizam por isso. E ela sempre reclamou, falou que ele nunca fez questão, que enfim, mas mesmo assim, quando o pai queria ver a menina, ela fazia questão de que o pai fosse, porque não queria que a menina se sentisse culpada. De uma certa forma, ela jogava a responsabilidade da ausência do pai, né, na menina, quando ele resolvia aparecer, e enfim, tinha isso também. E uma coisa que eu achei super interessante foi a questão das personagens mulheres. Foi muito incrível, porque todas as mulheres são, independente dos seus erros e defeitos e daquelas coisas que se reproduzem sobre mulheres, né? De que a mulher faz fofoca, de que a mulher tem que ser bela, recatada do lar, esse tipo de coisa. São todas mulheres guerreiras, como acho que toda mulher que eu conheço, né? São mulheres guerreiras, e guerreiras não no sentido de romantizar toda a luta delas, mas no sentido de guerrear mesmo, de lutar, de ter multitarefas e dar conta de tudo. E não que isso seja uma coisa louvável no sentido de que todo mundo tem que ser assim, mas no sentido de reconhecer que ser mãe, ser mulher na sociedade não é uma coisa tão simples. Exige muito, né, do ser humano, diferente do que é para o homem na nossa sociedade. São histórias de mulheres que foram abandonadas, mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres que sofrem extremamente com machismo. E aqui a história foi contada na década de 90, logo no comecinho. E eu achei isso muito interessante também, porque eu me vi, né, em muitas coisas, em muitas situações. E é legal quando a gente lê algo que a gente se identifica com aquilo. Então,
Isso também foi muito interessante, essa questão das personagens. E no final ela faz uma. Chega a uma conclusão incrível, né, a respeito dessa história, dessa contradição entre ela e Deus e vida, e Deus e o sentido de tudo, sabe? E ela chega à conclusão de que Deus só pode ser uma mulher. E é interessante que ela fala, seria mais honesto pensar dessa forma, que Deus é uma mulher, diante de tudo que a gente passa, né? Diante de tudo que a gente vê as mulheres passando. E eu, quando eu acabei de ler esse livro, eu tirei foto disso, eu postei sobre isso no Twitter, porque eu achei muito interessante. Deus estava mais próximo do que eu imaginava. Deus estava espalhado em algumas mulheres que eu conheci. Deus não era homem. Deus sempre foi mulher. Seria mais honesto pensar dessa forma. Suportar a vida como elas fizeram, dar conta de tudo, era sobre-humano. Tive uma dor no peito que me trouxe outra revelação, a de que Deus era, na verdade, a minha mãe limpando o chão na casa das madames. Deus era minha mãe tendo de sustentar a casa sozinha porque meu pai nos esquecera. Deus era minha tia cuidando do tio Jairo com o derrame. Deus era Melissa querendo voar pela janela. Deus era minha madrinha Jurema suportando o Padilha. Deus éramos nós sendo violentados. Deus era eu carregando um filho morto no meu ventre. Eu achei incrível. Eu achei incrível. Fechamento de livro muito bom. E, no geral, é um livro, assim, bem tocante, pesado em alguns momentos, na maioria deles, inclusive. A Melissa também é uma personagem muito interessante, que me parece que tinha algumas dificuldades psicológicas, alguns sofrimentos psicológicos, mas isso a levava a questionar muito. Era amante de literatura e era uma criança também, adolescente, né? Que vivenciou violências de negligência, de abandono. Então, era uma criança, uma adolescente, né, com algumas questões também, mas ela foi muito amiga da Estela e elas trocaram muitas coisas, inclusive questionamentos sobre a vida, sobre filosofia que elas faziam e nem sabiam que era isso. Então, eu adorei. Dei 4 estrelas e meia para esse livro porque ela, não sei se pode ser justo. Esse é meu julgamento, né? Porque tem algumas coisas que não desenvolve muito. Como, por exemplo, se ela reencontrou a mãe ou não. Mas, assim, são questionamentos que o autor, na verdade, o leitor fica esperando que tenha, mas não necessariamente o autor teve a intenção de fazer isso, ou foi intencional ele deixar essas pontas mesmo. Só que, no geral, do mais importante, não tive o que questionar, o que reclamar, enfim. Li esse livro muito rápido, foi muito bom. Leiam, sejam amar. Tchau, tchau, gente.